Vamos para hoje, capítulo 4. Amém? Capítulo 4 de Miqueias. Nós continuamos. Perdão, 5. Amém. Estava a ver quantos irmãos estavam atentos. Tenho uma irmã atenta, graças a Deus. Estava enganado. 5, com certeza. Com certeza. Tive que ver a cara do Jeff agora de orgulho, porque a esposa estava atenta. Cadê? Miqueias 5. Sempre, né? There we go. Exatamente. Miqueias 5. Irmãos, vamos então ler a palavra do Senhor. Diz assim: agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós, ferirão com vara no queixo ao juiz de Israel. E um texto, um versículo que nós conhecemos tão bem. E tu, Belém Efrata, posta que pequena te milhares Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a terra está de parto, ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. A este será a nossa paz. Quanto à Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. E esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos dos homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio dos muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas. E tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante das obras das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com a ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não me ouvem. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos, Pai, te pedimos nesta noite que abras o nosso entendimento e nos faças perceber a tua palavra e nos tragas consolo à nossa alma. A ti bendizemos e servimos, em nome de Jesus. Amém. Nós podem ficar sentados, irmãos. Atendam comigo, por favor, ao primeiro slide ou ao cartãozinho que vocês têm na vossa Bíblia. Eu sempre volto atrás para nós entendermos bem onde é que nós estamos e aquilo que estamos a fazer. Está muito quente aqui? Não. Está, Juliana, eu acho que sim. Mas vão desculpar, eu não consigo aguentar o casaco, mas está muito calor. Perdão, não tive. Está frio, Está mesmo calor. Estou subiu, olha. Tá? Amados, então nós vimos no primeiro capítulo o pecado da idolatria. No segundo capítulo nós vimos o pecado entre o povo. No terceiro capítulo nós vimos o pecado da liderança. Depois nós falámos a semana passada na volta para Deus, a necessidade que nós temos de voltar para Deus. E agora, amados, um texto maravilhoso hoje, a vinda do Messias. Aquilo que na época em que foi escrito era a esperança do povo, aquilo que eles aguardavam, desde Gênesis 3,15. E para nós hoje, sabemos que já aconteceu, Jesus veio e nós continuamos agora aguardando a segunda volta, sabendo que vivemos naquilo e na esperança, na certeza e na convicção de que Jesus voltará. O povo de Israel, a diferença entre eles e nós hoje, nós temos a mesma esperança, continua a ser a vinda do Messias, ele já veio, mas continua a ser a certeza absoluta de que o Salvador viria, aquele que iria remir o seu povo. Mas o povo, quando ouviu esta profecia, eles esperavam sem saber exatamente o quê?
sem saber exatamente como era. Eles sabiam que viria a salvação do Senhor, mas muitos deles interpretaram as profecias como alguém que viria com uma autoridade material, física, terrena. E por isso que o povo de Israel hoje continua, o povo de Israel não todo, mas muitos continuam, a maioria continua à espera do Messias. Ele veio e não conseguiram ver que era ele. Daqui, claramente, nós entendemos que só consegue ver Jesus Cristo aquele a quem o Espírito Santo abrir a mente. Amém? Aqueles que Deus revela e mostra. E é por isso, amados, que nós devemos ser muito gratos a Deus. Porque nós, não sendo um povo de Deus, Deus nos abriu o entendimento e nós pudemos perceber Cristo Jesus, ainda que vivemos numa época em que fisicamente nós nunca ouvimos. Obrigado. Muito obrigado. Fresquinha para coldão. E nós vivemos num tempo, irmãos, que nós vivemos num tempo. Eu sei que é difícil, irmãos, tem lutas, o pecado aumenta, as coisas cada vez tornam-se mais confusas, mas nós temos uma visão mais abrangente e mais completa do que eles tinham. Eles perceberam o texto, e nós dividindo o texto em dois, o capítulo hoje em dois, nós encontramos na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, a adoração a Deus estabelecida, e do versículo 6 em diante, nós vemos que Deus restaurará o seu povo. Mas eles perceberam isto, receberam esta palavra, como alguma coisa que Deus iria fazer. Eles não sabiam quando, não sabiam como, e muitos morreram, muitos morreram, durante muito tempo, séculos, esperando alguma coisa que Deus ia fazer. E a diferença que nós temos hoje, irmãos, é que nós olhamos para a história, até nos livros de história, nós temos referências a Cristo Jesus, nós sabemos que Jesus Cristo existiu, e o Espírito Santo nos abriu a mente para nós percebermos que Ele era o Messias esperado, a única meio de salvação. Irmãos, quando nós analisámos o livro de Miqueias e chegámos a este ponto, ao capítulo 5, que nos fala da promessa da vinda de Jesus, o meu coração, amados, se enche de alegria por saber que esta realidade já aconteceu, e ela não só aconteceu na história, ela aconteceu na minha vida. O Messias veio. Deus veio restaurar o seu povo. Aqueles que Ele chamou a si, Ele os fez crer em Cristo Jesus, e porque Cristo veio pagar o preço pelo pecado do seu povo, nós podemos adorar a Deus. Adoração a Deus estabelecida. Às vezes é uma coisa, amados, que nós não entendemos que é um privilégio. Nós podemos adorar a Deus. Não é uma obrigação. Somos obrigados a fazê-lo. A Bíblia nos ordena, Deus ordena a adoração. Mas na verdade é um privilégio. Entenda por favor isto, irmãos. Eu sei que vocês já ouviram esta mensagem muitas vezes, mas lembre-se de uma coisa, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus aumenta a nossa fé quando nós ouvimos a mensagem da salvação outra vez. O homem foi criado para adorar a Deus. E nós podemos virar para onde nós virarmos. O homem nunca estará completo, o homem, o ser humano, se ele não puder adorar a Deus. É como um objeto que você compra para um determinado fim, mas se você nunca o utilizar, ele não funciona, ele não presta. Há dias, por brincadeira, agora com os smartphones, né, tem um montão de funções. No meio delas todas, dizia a Sónia há dias aos miúdos, tem uma que é telefonar, que ela serve para tudo. Isso é para tudo, não é? Mas a função principal do telefone era, no nosso tempo, e a gente sempre disser no nosso tempo fica mal, né? Parece muito velhos, mas era no nosso tempo. Era para telefonar, não era? Havia uns telefones, o seu primeiro telemóvel ou o seu primeiro telefone de casa só telefonava. Não era? Você só telefonava. Função principal única. Você que é desse tempo, se lhe dessem um telemóvel que não desse para telefonar, você dizia, este telefone tem defeito. Você manda text message, você vai à internet, você vai a todos, mas um telefone. Para esta geração que eu agora que está aqui, eles não querem saber de um telefone para telefonar, eles querem um telefone para fazer tudo, não é? Eles conseguem ter conversas enormes por text messages com palavras, com letras a substituir palavras. LOL. LOL. Né? Yeah, no, we know that. Né? We know that. Just so you know. We got that. We're not that old, guys. We're not that old. We got Well, that. you just Okay? said We got back in that. our day. I do LOL. Eu faço LOL muitas vezes, tá? I know what that means. Mas, amados, mas a nossa geração, e aqueles acima da minha geração,
Se eu desse um telefone para a mão que não servisse para telefonar, isso não serve, porque a função principal é telefonar. Deus nos criou com uma função principal, única, aliás, adorar o nome dele, glorificar a Deus. É por isso, irmãos, que nós somos tão incompletos quando estamos longe de Deus. Não é só que sem Cristo Jesus nós vamos para o inferno. Aquele que não está em Cristo Jesus, claramente a Escritura mostra que vai para o inferno. O Messias veio, e isso é muito importante nós entendermos uma coisa. Deus veio restaurar o seu povo. Ele veio para que o seu povo pudesse adorar. Para que nós pudéssemos adorar a Ele. Foi para isso que nós fomos criados. O ser humano está incompleto quando ele não pode adorar a Deus. É por isso que nós buscamos tantas coisas, irmãos. É por isso que há um anseio tão grande de ter tanta coisa. É por isso que há tanta confusão no mundo e todo mundo corre atrás de uma coisa qualquer e parece que ninguém está satisfeito mais. Já não chega a conquistar todos os lugares desta terra. A gente quer conquistar o espaço agora. Agora não, já desde há tanto tempo. Temos que chegar à Lua, à hora da Lua, temos que ir no segundo, temos que fazer mais não sei o quê. Onde está essa ansiedade? Porque o homem não se satisfaz. Não há dinheiro que chegue, irmãos. Não importa quão rico você é. O fulano era tão rico, mas nunca tinha sido, e era tão poderoso, mas ainda não era presidente dos Estados Unidos. Agora é. Falando do Donald Trump, irmãos, claramente. O fulano não precisa do dinheiro que ganha. Não, porque ele até dedicou, não foi? Mas aquela ideia que o ser humano nunca está satisfeito, não chega, nada chega, irmãos. Você pode satisfazer o que você quiser, não tem limites. Porquê? Porque o que nós precisamos realmente é de voltar atrás, é pegar pega no smartphone e dizer, isto foi feito para telefonar, e se não telefonar não serve. Isto foi feito para adorar a Deus, se você não adorar a Deus não serve. Não serve para nada. É por isso que o inferno é literalmente o lugar onde Deus vai lançar todos aqueles que não servem. Às vezes nós nos colocamos, tiramos fora a ideia da adoração, porque eu sempre disse, irmãos, que o problema do Evangelho hoje é tirar a glória de Deus da cruz, não é? Não sabem isto. É tirarmos a glória de Deus da cruz. Nós somos criados para adorar a Deus. Quando nós não servimos para isso, joga fora. Quando você tem uma coisa que não presta, você deita fora. Não é assim que você faz. Você tem um negócio, coisa qualquer, não presta, o que é que você faz? Joga fora. É isso que Deus vai fazer connosco, irmãos. Se não estivermos em Cristo Jesus. Porquê? Porque não servimos por nada. Você pode ser a pessoa mais talentosa, a pessoa mais perfeita, mas se não adora. Mas se não vive para adorar a Deus, não presta para Deus. É jogado fora, no lago de fogo e enxofre, no inferno. E toda a humanidade estava assim, condenada ao inferno. E não havia escapatória. Porque ninguém podia adorar a Deus. Porquê? Porque o pecado impedia. O pecado criava uma barreira entre Deus e nós, e a adoração não podia ser prestada a Deus, porque o homem não pode adorar a Deus nos seus pecados e no seu engano. Lembra dos pecados que vimos para trás? É tão perfeito este texto no meio parece que está fora do contexto, mas não está, irmãos. O pecado de idolatria, pecado entre o povo, pecado de liderança, necessidade de voltar para Deus, mas não dava para voltar para Deus sem a vinda do Messias. Se o texto 2 não existisse, a realidade que estamos a falar hoje não existisse, não dava para voltar para Deus. Repare no próximo, marca a santidade requeridas, dependência de Deus para a salvação. Percebe quão perfeito Deus é e quão maravilhoso este texto está posto no meio da carta? O homem, por causa do pecado, não podia voltar para Deus. Alguém tinha que ser o intermediário. O homem não pode adorar a Deus, não serve para rigorosamente nada, pode alcançar todas as coisas nesta terra, mas não serve. Então o que é que Deus faz? Sabendo que nenhum homem podia se voltar para Ele, o pecado nos excluiu, por isso é que nós queremos, irmãos... Perdão, aqui. Dê-me só um minuto, mas eu vou voltar aqui para eu pôr no sítio certo. Irmãos, é por isso que não é que nós queremos na depravação total, é que não há outra maneira de entender. Nós somos totalmente depravados, irmãos. Todas as áreas da nossa vida foram depravadas. Você não é super, completamente mau aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é. Porque Deus é santo, perfeito e absoluto. E o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Não é como se você tem umas coisas boas e umas coisas más. O pecado é um câncer que afetou toda a nossa vida. E o homem não pode adorar mais a Deus. Não serve para mais nada. E Deus então envia o seu Filho. E a ira de Deus que está para ser colocada sobre nós, ela é colocada sobre Cristo. E Cristo na cruz paga o preço mais alto que alguém podia pagar.
E a ira de Deus, que era para ser posta sobre aqueles que Ele iria salvar, é colocada em Cristo, para que aqueles que à sombra da cruz, debaixo desse sacrifício perfeito e absoluto, possam agora ter uma nova vida e fazer aquilo que mais importante o ser humano pode fazer, que é adorar a Deus. Por isso é que aquele que é salvo, ele adora a Deus. E entenda que adorar a Deus não é cantar. É parte. Não é porque hoje o hino saiu bem que a gente fica entusiasmado. Irmãos, não é cantar. Não é ter um momento naquela igreja. É ter uma vida que é um altar de adoração a Deus. É uma vida que se importa com celebrar a Deus. Uma vida na qual a única maneira do ser humano se sentir realizado é quando ele adora a Deus. Não é porque ele tem muito dinheiro, não é porque ele tem uma boa vida, não é porque ele faz isto, não é nem porque ele tem saúde. É porque ele adora a Deus. Irmãos, a coisa que eu mais quero para os meus filhos, que eu e minha esposa mais queremos para os nossos filhos, é que eles adorem a Deus e vivam para Deus. É mais importante que qualquer outra coisa. A gente busca outras coisas para eles. É claro. A gente se preocupa com outras coisas para eles. Claro. Mas se não tiver o essencial para aquilo que eles forem criados, eles podem ter todo o dinheiro do mundo, eles podem ter a melhor posição do mundo, eles vão continuar a estar incompletos nele próprio e no final vão para o inferno. Uma vida inútil. Vocês viram a quantidade de gente que tem vida completamente inútil e pensam que são importantes? Não conseguem fazer aquilo que realmente importa, que é adorar a Deus. Não conseguem fazer aquilo que realmente é essencial, que é glorificar o nome de Deus. Não conseguem cumprir a razão para a qual foram criados. Mas pensam ter uma vida importante. Até pode morrer até uma rua com o nome deles, uma estátua, um sítio qualquer. Mas não adoraram a Deus. Vão para ser no inferno para toda a eternidade. E aqueles que convidam, gente com vida tão simples, irmãos. Às vezes a gente encontra gente, irmãos, com vida tão simples. Gente que às vezes não... Ninguém dá nada por eles. E tem uma vida com perfeito louvor, uma adoração a Deus. Glorificam o nome de Deus. Vivem segundo a vontade de Deus. Obedecem no Senhor. Alegram-se nele. Deus é glorificado a Deus. Deus se alegra neles. Eles foram salvos. A ira que estava para ser posta sobre eles para toda a eternidade, Cristo levou sobre ele na cruz. Os justificou. Tornou-os justos. Declarou-os justos. Eles puderam arrepender dos seus pecados. Voltaram-se para Deus. E Deus agora vive e reina nas suas vidas. Eles glorificam a Deus. Esta é a necessidade que nós precisamos de entender. A razão principal do Calvário é a glória de Deus. Ele veio salvar pecadores, dar-lhes vida eterna, para que o homem pudesse glorificar e exaltar o nome dele, o qual nós estávamos impedidos. Quando nós colocamos assim, irmãos, quando nós percebemos isto, não é quando colocamos assim, a Bíblia coloca assim, quando nós entendemos a glória de Deus na cruz, no sacrifício perfeito de Cristo, irmãos, o nosso coração se enche de alegria e louvar, adorar, é uma reação. Não é um sacrifício. Já pensou que se alguém fosse entenda por favor, Deus nos ordena a adorá-lo. Você é obrigado a adorar a Deus, porque é um mandamento. Mas já pensou alguém adorar a Deus por obrigação? Deus fica muito contente, não é? Quando os seus filhos vêm à sua beira e por obrigação dizem I love you. Yeah. Os filhos chegam à nossa beira e dizem assim, por obrigação, I love you. Gente fica feliz, não fica? Não fica? Não. Às vezes é I love you, precisas de quê? Ou o que é que fizestes? Como uma obrigação. Chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero te adorar porque tu me obrigaste. Porque é um mandamento. Amados, é um mandamento. Eu não estou a dizer que não é. Deus manda ser assim. Mas quando você vê que a sua vida foi lavada e remida no sangue de Jesus, você tem vida eterna. A adoração é tão natural como respirar. O salvo adora com a mesma naturalidade que respira. A sua vida estava morta em delitos e pecados, mas agora ela está viva. Ele deseja adorar, ele glorifica a Deus. Ele quer que Deus seja exaltado, ele quer ser um altar de adoração a Deus. E ele quer viver para a glória de Deus. E ele tem um anseio de fazer a vontade do Senhor. Ele quer obedecer, porque ele entendeu que Cristo na cruz tomou o seu lugar e agora ele vive para ele. Aquilo que o povo esperava aqui, a vinda do Messias.
Eu tinha um bocado o slide errado, não tinha? Eu estou super confuso aqui. Anúncio do... Eu tinha outro slide, não tinha? Completamente errado. O anúncio do nascimento de Jesus, aquele que seria o Senhor em Israel, aquele que é o sempre eterno. E o segundo é o reinado do Messias, perdão, eu tinha um bocado mal. Aquele que seria a restauração, restauraria a nação, aquele que é vencedor e daria vitória ao seu povo, aquele que limparia o seu povo do pecado, aquele que traria condenação sobre os povos ímpios. Amém? Nós dividimos a mesma em dois, eu não sei que confusão eu fiz há um bocado, eu apresentei outro slide por erro. Irmãos, o capítulo 5, versículo 1 a 5, tá? 1 a 3, fala o anúncio do nascimento de Jesus. Aquele que seria Senhor em Israel, aquele que é o sempre eterno. Perdão um bocado a minha confusão. E do versículo 4 em diante, mostra a obra do Messias. E nós conhecemos isto, irmãos, por experiência. Os salvos sabem percebem isto. Eles vivem para a glória do Senhor. Eles adoram a Deus. Eles sabem que o reino de Deus foi restaurado. Vivemos o reino de Deus hoje, irmãos, aqui. Não merecemos, não por mérito nosso. É por isso que a adoração, irmãos, é uma realidade, é tão automático, porque você sabe que não tem mérito seu. Você não chega diante de Deus e diz: Deus, eu vou-te adorar. Mas você olha, contempla a majestade e a glória de Deus e você adora. É como quando você faz uma coisa qualquer e o seu filho olha para si, sem esperar nada em troca, e diz: eu te amo. Você diz: mas é porque eu faço para ele. Naturalmente, Deus também fez por nós, no nosso lugar. Mas quando você entende a gratidão de ter sido restaurado àquilo que é o propósito para o qual foi criado, o prazer que um salvo sente em adorar a Deus e viver para a glória de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, e ainda sabe que não está debaixo de condenação, mas que vive para Deus, vivendo para Deus, Ele vai lhe dar a vida eterna. É tão maravilhoso. É tão grandioso aquilo que Cristo fez no Calvário. Vai acima do que nós podemos imaginar. Não é só o livrar da culpa do inferno, que isso é essencial, não é, irmãos? Só você ia aparecer no inferno. Ele veio tomar o seu lugar. O Messias veio para tomar o lugar, o nosso lugar. Mas é muito mais do que isso. Irmãos, há gente que está à espera de morrer para desfrutar a vida eterna. Irmãos, eu desfruto cá. E Deus preparou isso para nós desfrutarmos aqui. A gente já se regozija, já se alegra na presença do Senhor como se estivéssemos lá. Mas quando chegar lá é muito maior, é claro. É por isso que eu sempre falo, irmãos. Não viva na expectativa do que vai acontecer no futuro. Deus está a operar no nosso meio. Ele veio restaurar o seu povo. O reinado do Messias já começou, irmãos. Cristo já veio. Ele disse: chegou o reino. Está entre nós. Nós somos a sua igreja. Nós somos aqueles que podemos adorá-lo. Nós somos, aliás, os únicos que podemos adorá-lo. É os salvos. Aqueles que o conhecem. Você pode desfrutar dessas delícias hoje. Porque Cristo pagou o preço. O que nos falta, amados, talvez nos falta meditar um pouco mais sobre isto. Talvez nos falta, às vezes, parar e meditar nestas coisas grandiosas que Deus operou. O que significa, afinal, o sacrifício de Cristo? A Páscoa está aí a caminho, irmãos. O que significa a Páscoa? Qual é a importância da Páscoa? Porquê é que Cristo morreu? Ressuscitou ao terceiro dia? O que é que isso significa para a minha vida? Que gozo e alegria isso me traz? Isso muda a minha vida? Isso traz-me um desejo, um anseio maior por Deus? Amados, às vezes nós encontramos pessoas na nossa vida que nos fazem um favor, nos fazem alguma coisa importante e a gente diz assim: eu estou eternamente grato. Eu não sei se você já usou essa expressão, mas já usei essa expressão muitas vezes. Eu estou eternamente grato ao Cicrano, ao Baltrano, por ter feito isto ou ter feito aquilo por mim. Agora escuta uma coisa. De um jeito ou do outro, você também já fez outras coisas por outras pessoas. De um jeito ou do outro, as coisas estão mais ou menos equilibradas, não? Ao mesmo tempo você tenha recebido um favor maior, ou talvez você fez um favor maior a alguém que você nunca recebeu. Mas com Deus nós não fizemos nenhum. Você nunca fez um favor a Deus. Você nunca fez nada em si próprio por Deus. Nunca. E Deus, do nada, paga o preço da condenação e Cristo Jesus morre em seu favor, no seu lugar. Do nada.
Dá para perceber o que é graça? É favor imerecido? Você não merecia. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. O que nós merecíamos era o inferno. Deus, por misericórdia, nos tirou do inferno e nos coloca nos seus caminhos. Você não tem alguma razão, ou você tem algum mérito nisto? É por isso que adorar a Deus é um prazer. Glorificar o nome dele. Falar da vida do Messias é ter o coração cheio de alegria. E ele veio. E ele já chegou. Você não estamos à espera mais que alguma coisa aconteça. A gente pode louvá-lo, a gente pode adorá-lo, a gente pode glorificar o seu nome, a gente pode satisfazer nele, pode ter prazer nele. A gente pode olhar o céu de glória e dizer: eu sei que ele é o meu lugar. A gente pode usufruir das bênçãos de Deus. Aquilo que mais ninguém pode dar, que em lado nenhum você pode alcançar, que o dinheiro todo do mundo não pode comprar, que toda a fama e o poder do mundo não é para comparar. Irmãos, esta é a realidade. Que nós temos que chegarmos perto de Deus a cada dia mais. É dizer: Senhor, faz isto em mim. Ele prometeu que quando ele viria, ele iria restaurar a nação. Aquele que é vencedor e daria vitória ao seu povo, esse é o reinado do Messias. Aquele que limparia o seu povo do pecado, aquele que traria condenação sobre os povos ímpios. De que lado nós estamos? Do lado dos povos ímpios? Ou nós estamos do lado daquele que ele limpa o nosso pecado? Ele nos purifica toda a maldade. Ele salva a nossa alma. Amados, esta é a grandiosa mensagem da salvação. Aquela que naquele tempo aquele povo estava recebendo como uma profecia de alguma coisa que havia de cumprir. Eles precisavam de crer naquilo que eles não sabiam como é que ia ser. Mas nós sabemos, nós conhecemos. De alguma maneira, amados, é pelo menos mais fácil nós entendermos. Seria pelo menos mais fácil nós aceitarmos e percebermos que o Santo de Deus veio e Ele já chegou. E nós ainda agora celebramos o Natal, que é exatamente isso. A vinda de Cristo Jesus, com o preço, com o propósito de pagar o preço. Em Tiago 2,14 diz assim o texto: o qual se deu a si mesmo por nós, Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Cristo se entregou. Este versículo é tão claro, amados. O propósito da salvação. Cristo se entregou a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade. Ele veio, Ele pagou o preço pelo seu sangue. Nós podemos ser lavados do pecado, não mais estar debaixo de condenação. Ser removido de nós o pecado e purificar. Vivermos de uma forma pura e santa diante de Deus. Vivermos de uma forma agradável a Deus. Não abandonar, não mais viver com práticas do mundo. Arrependimento, amados, fala-nos de largar as coisas que nós fazíamos antes e viver uma nova vida. Purificar, Ele a cada dia nos purifica, nos limpa, nos santifica, nos faz mais parecidos com Ele. E para si, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas Deus nos salvou para que nós possamos produzir boas obras. Obras nas quais Ele tem prazer e nas quais nós nos deleitamos. Ele nos salvou para isso. Esse é o chamado à salvação. Este é um povo que glorifica o nome do Senhor. Este é o povo que nós somos parte. Esta é a Igreja de Cristo Jesus. O grupo daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, foram remidos da iniquidade, de toda a iniquidade, purificados e que hoje são um povo de Deus, zeloso de boas obras. Esta é a mensagem da salvação. Esta é a mensagem que cabe exatamente aqui no meio do livro de Miqueias. Jesus veio para cumprir estas coisas. Ele veio para pagar o preço. Ele veio para ressuscitar ao terceiro dia para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. Ele veio nos chamar a Ele, atrair o seu povo a Ele e fazer desse povo alguma coisa especial, alguma coisa extraordinária. Ele veio estabelecer o seu reino aqui na terra. E este reino tem 2000 anos. E deste reino nós somos parte. Amados, que a nossa fé possa aumentar neste dia. Que depois de ouvirmos a mensagem da salvação e ouvirmos aquilo que Cristo fez, a vinda do Messias, percebermos a importância que isto tem, é o centro de toda a Escritura. É Cristo Jesus. É a mensagem do Calvário. É a salvação que nós alcançamos em Cristo. O propósito da salvação. Deus chamando assim um povo seu.
um pouco já era dele, mas que alguém tinha que pagar o preço. E não havia ninguém que fosse capaz. Então ele enviou o seu filho. E o seu filho morreu. E foi enterrado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E subiu ao céu. Para que nós pudéssemos nele nos regozijarmos, nos deleitarmos, glorificarmos o seu nome e vivermos com ele para todo sempre. Amados, nós vamos ter sempre frustrações nesta vida. Vai ter sempre lutas e dificuldades. Vai ter sempre problemas, irmãos. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós temos uma razão para viver. Nós temos uma razão para caminhar. Nós temos uma razão para andar. Que vai acima daquilo que nós podemos fazer ou pensar. E essa razão é Cristo. Sem Cristo, realmente não vale a pena viver. Não há nada que tenha interesse nesta terra. Nem aquilo para o qual fomos criados podemos fazer. Nós somos tão fracos sem Cristo, irmãos, que nem aquilo que Deus nos criou para fazer, nós podemos fazer. Nem que você empregue todas as suas forças, você não pode. Mas quando nós estamos em Cristo. Por isso é que a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Que eles estão em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, Ele nos capacita, Ele nos purifica, Ele nos leva e dá um propósito à nossa vida. Propósito que sem Ele não existe. O propósito de adorar o nome do Senhor. No final, o resumo da mensagem de hoje diz assim: o anúncio da vinda do Messias era a esperança do povo de Deus. O Messias sempiterno seria Senhor de Israel e restauraria o seu povo, convertendo os seus pecados, purificando-os de toda a perversidade e dando vitória espiritual ao seu povo sobre os seus inimigos. É isto que Jesus veio fazer. Era isto que eles ouviram. Esta foi a mensagem que eles ouviram. Esta é a mensagem que nós ouvimos hoje. Esta é a mensagem que deve estar sempre viva nas nossas vidas. Amados, olha, aconteceu o que aconteceu connosco nesta terra. Não sabemos o amanhã, não sabemos o resto do dia hoje. Não sabemos o que vai passar. O mais importante de tudo é nós termos a certeza da salvação da nossa alma. É nós podermos confiar no Senhor e sabermos que a esperança de vida eterna, ela está acesa em nós. É sabermos que caminhamos com Cristo. É sabermos que o adoramos. Se você que está aqui, qualquer um de nós que está aqui nesta tarde, nesta noite, se há dúvida no seu coração, se você não sabe se você é salvo, se você não tem uma convicção e uma certeza, se você vacila em todos os caminhos dos pensamentos, o seu coração está temeroso, será que eu estou em Cristo? Será que eu estou salvo? Será que a minha vida é o inferno? Será que eu sou daqueles que Deus vai jogar fora porque não prestam? Ou sou daqueles que Deus fez prestar? Ou Deus fez dar valor em Cristo? Amados, eu aconselho que você ore a Deus e clame a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita quando você se chega à beira dele, quebrantado. Se você está com esse pensamento, é o Espírito Santo que está a trabalhar na sua vida. Se você está com a sua alma, está atribulada a ouvir isto, é Deus a trabalhar. Como diz a palavra do Senhor, não resista. Clama a Deus. E diga: Deus, salva-me, purifica-me, limpa-me, faz-me assim, transforma-me, para que eu possa viver contigo para todo sempre, para que a minha vida possa ter propósito. Olha, eu terei todo o prazer em sentar consigo, se você tem dúvidas, se você quer conversar sobre o assunto, eu terei todo o prazer em sentar consigo e falar mais dessas verdades do Evangelho. A palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não pode salvar a sua alma, mas você pode clamar aquele que pode. Você não precisaria de Cristo se você pudesse dar vida a si próprio. Vida espiritual, claro. Mas você pode clamar. Você pode pedir. Ele não tem que lhe dar vida eterna. Sabe que Deus não tem que dar vida eterna, porque Ele não deve nada a ninguém? Mas a palavra de Deus diz, a promessa do Senhor, que Ele não rejeita aquele quem Ele clama. Deus, se você clamar, Deus vai responder. Ele vai se aproximar de si. Ele vai salvar a sua alma. Ele vai fazer a sua vida agradável a Ele. Ele vai lhe dar a certeza de vida eterna e você poderá glorificar o seu nome. Esta é a convicção absoluta que a Escritura nos diz. Nada mais precisa ser cumprido. Tudo já foi cumprido. Cristo Jesus veio há 2000 anos. E daí para cá, milhares e milhares de pessoas viveram para a glória de Deus e um dia estarão no céu para todo sempre. O meu maior desejo, eu já afirmei muitas vezes, irmãos, e volto a dizer, o meu maior desejo para a igreja é que todos aqueles que estão aqui nesta sala, nesta noite, um dia estejamos juntos no paraíso, na glória, com Cristo Jesus para todo sempre. O meu desejo é que nós sejamos todos salvos
E possamos caminhar o resto da nossa vida aqui juntos, glorificando, adorando o nome do Senhor, vivendo para a glória de Deus, regozijando-nos nas delícias de Deus. Mas um dia, quando tudo terminar aqui, estar com Cristo para todo sempre. Você já viu o que seria o desperdício? Você desperdiçar a sua vida aqui, vivendo segundo os seus próprios deleites e depois parecer no inferno para toda a eternidade, debaixo da ira de Deus, a ira que matou Cristo na cruz? Já pensou isso? Que Deus nos dê temor e nos faça verdadeiramente voltar para Ele. Amados, outra vez o meu desejo é que todos estejam nesta sala, sejam verdadeiramente salvos e que Cristo Jesus seja o Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor bendito, Pai de toda a consolação, nesta noite eu te peço, Deus, que estas palavras tornem-se vida em todos aqueles que ouviram. Senhor, elas sejam vida na minha vida. Pai, que verdadeiramente todos que estejam nesta sala possam estar em Cristo Jesus. E Tu possas, ó Deus, nos salvar as nossas almas e nos conduzir por um caminho eterno de glorificação e adoração ao Teu nome, que terminará com vida eterna no céu. Oh, meu Deus, guarda-nos em Ti. Tem misericórdia, Senhor, de nós que nos reunimos nesta noite. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos da Tua ira, mantém-nos firmes e fiéis a Ti. Senhor, concede-nos o privilégio de Te adorar e de Te exaltar. Só Tu és Senhor e Rei. Só a Ti damos glória, só a Ti damos louvor, só a Ti bendizemos, só a Ti adoramos. Só Tu és Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.